Olá, queridos. Meus amores, que bom estarmos aqui. Sou a tia Alessandra e vamos aqui para a nossa videoaula com os conteúdos do terceiro ano. Vamos lá? Queridos, nessa nossa videoaula de hoje, nós trataremos aqui da disciplina de português. E hoje nós vamos observar aqui, nesse primeiro momento, esse convite. Olha só, um convite aqui que nós vamos observar, porque irá representar aqui o nosso assunto de hoje. Então, nesse nosso convite, nós temos o seguinte: venha para o piquenique em comemoração ao meu aniversário. Esse piquenique será no Parque da Jandeira, 15 de dezembro, 10 horas, lá no Parquinho. Olha que convite especial que nós vemos aí no nosso slide. Então, hoje nós falaremos sobre pronome. Você já sabe que o pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Lembra que nas aulas passadas nós já falamos sobre os pronomes pessoais do caso reto. Então, você já sabe que esse pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Ele se refere às pessoas do discurso. Note os termos em evidência. Este convite, né? Quando fala este convite, então este se refere ao substantivo piquenique, enquanto meu aniversário determina a propriedade daquilo a que o pronome se refere. No caso, o substantivo aniversário. Então, enquanto este se refere ao substantivo piquenique, meu está se referindo ao substantivo aniversário. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os pronomes demonstrativos. Vamos conhecer aqui um pouco os pronomes demonstrativos. Estes pronomes, eles têm a função de identificar um substantivo, apontando o local ou a posição dele em relação a quem fala. São pronomes demonstrativos. Este ou estes, né? Aí sempre colocando entre parênteses esse S, porque nós podemos falar tanto no singular como também no plural. Então, a tia Alessandra vai falando aqui no singular, mas vocês já sabem que também no gênero plural também nós podemos obter esses exemplos de demonstrativos. Então, vamos lá para os pronomes demonstrativos. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, mesmo, mesma, próprio, própria, tal ou tais e semelhante. São esses exemplos de pronomes demonstrativos. Esse, este ou aquele. Olha só, gente, algumas diferenças aí quando nós escrevemos estas palavras, né? Esses pronomes. Será que nós utilizaremos esse, este ou aquele? Vamos observar aqui na tirinha. Esse carro azul, onde você está encostado, é seu? Aí a pessoa que está próxima do carro fala assim: este
aqui não. O meu é aquele do outro lado da rua. Então, vocês podem observar aí as diferenças quando vocês forem utilizar esses pronomes demonstrativos. Esse, este ou aquele. Esse, ele está se referindo ao carro que ele está vendo ao longe, né? Próximo de outra pessoa. E aquela pessoa que já está próxima daquele carro, ela diz, este, aqui não. O meu já é aquele, porque já está longe ali, olha lá, aquele do outro lado da rua. O meu é aquele do outro lado da rua. Agora, queridos, vamos observar aqui os pronomes possessivos. Como o próprio nome diz, esses pronomes atribuem a posse ou o pertencimento de um substantivo à pessoa do discurso, a que fala, com quem se fala ou de quem se fala. Então, observem aí a diferença entre os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. Cada pronome pessoal tem o seu pronome possessivo equivalente. Então, cada um desses pronomes, ele já tem o seu pronome pessoal, tem o seu pronome possessivo equivalente. Observem aqui. Na primeira pessoa do singular, nós temos meu, minha, que também eu posso utilizar os meus, né, as minhas. E no plural, eu tenho, da primeira pessoa, eu tenho nosso, nossas. Já na segunda pessoa do singular, eu tenho teu ou tua. E no plural, tenho vosso ou vossa. Na terceira pessoa do singular, nós temos seu ou sua. E do plural, seus, né, e suas. Atenção! As palavras dele, deles e dela, apesar de ser usadas para determinar posse, elas não se classificam como pronomes possessivos. Atenção aí, gente, observem. Elas são usadas para evitar dúvidas quanto à terceira pessoa do singular e do plural, ok? Então, vamos às nossas atividades. Vamos exercitar aquilo que nós aprendemos durante essa videoaula. Então, lá no livro, na página 236 e 237, nós temos as seguintes atividades. Na primeira questão, você irá completar com os pronomes demonstrativos adequados. Então, nessas frases que se encontram aí na primeira questão, está faltando aí, nessas lacunas, nesses traços, pronomes demonstrativos que você irá colocar da forma adequada. Então, você deverá, naqueles exemplos que a tia Alessandra citou para vocês, dos pronomes demonstrativos, você irá procurar qual que melhor se adequa a essas frases. Já na segunda questão, você vai considerar as frases abaixo. Observe. Na primeira, ela acha que o tal, que é o tal, aliás, vamos lá. Na primeira diz, ela acha que é o tal, mas todos sabem que é uma farsa. Já na segunda frase, o resultado da reforma
ficou tal qual imaginei. Terceira frase. Apesar dos anos de terapia, nunca consegui superar tal acontecimento. Observaram as 3 frases? Prestaram atenção que nessas 3 frases tem algo em comum? Espero que vocês tenham atentado a essa palavra que está aí nessas 3 frases, porque agora vocês vão responder. Item A. Em apenas uma destas frases, o termo tal atua como pronome demonstrativo. Em qual delas? Eu tenho 3 frases, porém, somente em uma delas, esse termo tal, ele atua como pronome demonstrativo. Aí você irá olhar, observar e vai escrever aí qual é esta frase. Você não precisa escrever a frase completa, basta dizer se é a frase 1, 2 ou 3. Agora, na B, você vai justificar sua resposta. Como assim, tia Alessandra? Você irá me dizer por que você escolheu. Tia Alessandra, eu acho que é a frase 1. Então, lá na B, onde você vai justificar, você vai dizer por que você escolheu a frase 1. Se você tiver escolhido a frase 2, da mesma forma. E se tiver escolhido a frase 3, do mesmo jeito. Vai me dizer o porquê que você escolheu, qual dessas você escolheu, e na B você vai me dizer o porquê que você escolheu essa frase. Olha lá, uma justificativa aceitável, tá? Ou aquele porque sim. Não, gente, porque sim já não é uma justificativa. Você já está querendo se excluir aí de justificar aí a sua resposta, mas eu quero uma justificativa aceitável, tá? Lá na 237. Na terceira questão, você vai escrever frases para cada uma das imagens abaixo, utilizando pronomes. Então, você pode utilizar aí os pronomes que você julgar adequado para fazer frase olhando e observando essas figuras. Lógico que você irá fazer frases com justamente essas personagens que estão aí nessas imagens. Já na quarta questão, você vai determinar a que pessoa do discurso se referem os pronomes possessivos na frase. Siga o modelo. Olha, já te dá um modelo aí. Diz o seguinte, lá na primeira. No modelo que ele formulou, tem assim. Você já colocou nossas... Olha o nossas aí, ó, em negrito, né? Aliás, bem destacado, né? Então, diz assim a frase, você já colocou nossas malas no carro? Então, essa palavra que está grifada, essa palavra aí que está em negrito, aí você vai dizer qual é a pessoa do discurso a que se refere. No caso, nossas, está se referindo à primeira pessoa do plural nós. Aí você também deverá fazer com as demais frases. Você lembra dos pronomes que nós estudamos? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, nós. Não, aliás, ele. Eu, primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Agora vamos para o plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Aí você vai identificar de acordo com a palavra que está grifada em cada uma dessas frases. Então, você vai observando aí e vai respondendo aí de acordo com o exemplo e de acordo com o que a tia Alessandra te orientou. Queridos, essa foi a nossa aula de português, que vocês vão responder aí as suas atividades com bastante atenção.
Aproveitando este momento, nós vamos aqui estudar também sobre o nosso paradidático. E o nosso paradidático aqui que nós estamos lendo nesse momento é o Natal de Chico, em Macacópolis. Então, nós começamos a estudar esse nosso paradidático, né? Que é o Natal de Chico, em Macacópolis. E vocês podem observar aí que nós já citamos para vocês que na nossa capa, né? Na nossa capa aí de início, nós já podemos identificar o nome, o título do paradidático, a autora, quem ilustrou e a editora. Então, é uma história bastante interessante, bastante rica em aprendizado. Espero que vocês tenham lido esse paradidático, tá? A gente sempre está reforçando lá nas nossas aulas do Google Meet em relação ao estudo do paradidático. Também, gente, a busca que vocês devem ter em relação à leitura. Quando você faz a leitura, principalmente em voz alta, você vai aperfeiçoando ali a sua dicção mais e mais. Então, sempre que possível, façam a leitura do paradidático em uso. Façam a leitura de alguns gibis, de algumas revistinhas, de uma revista, de um jornal que você puder ter em mãos. Sempre é bom você fazer esse tipo de leitura. Vai aumentar o seu vocabulário, você vai ver que a sua criatividade vai aumentar mais e mais. E a nossa atividade aqui no livro, vocês sabem que nós utilizamos o Trabalhando com a Literatura Infantil. Vocês sabem que para realizar aí as atividades do paradidático, nós sempre utilizamos esse livro aqui, que é Trabalhando com a Literatura Infantil. E aí, nós vamos para a página 26. Na página 26, na terceira questão, diz o seguinte: faça um desenho da personagem indicada em cada quadro. Olha só que interessante. Você vai fazer o desenho do Senhor Cifrão, do Chico e da Aparecida. Vocês já sabem, né, gente? Cada um aí dos personagens principais. O Cifrão é o pai do Chico, né? O Chico é o nosso macaquinho, aqui nosso personagem, né? Bem especial aqui do nosso paradidático. E a Aparecida, que é a mamãe do Chico. Então, você vai fazer aí, usar sua criatividade, vai desenhar. Pintura também, viu, minha gente? Não pode esquecer a pintura. Faz a pintura bem bonita, tá? Vou querer ver lá no nosso atendimento no Google Meet. Capricha aí, gente. Já na quarta questão, você irá trocar o número pela letra correspondente no alfabeto e escrever o nome da brincadeira preferida do macaco Chico. Então, o que é que você vai fazer? Vocês sabem que nós temos as nossas letras do alfabeto, primeira letra A, segunda letra B, e assim você vai trocar esses números que há aí em cima desses bloquinhos, né, dessas figuras, pela letra correspondente. Quem é a 10ª letra do alfabeto? Aí você escreve. Quem é a 15ª? Aí você escreve lá a letra correspondente. Aí você vai descobrir o nome da brincadeira preferida do Chico. Já na quinta questão, você vai ler essa tirinha, mas não vai precisar realizar nenhuma das atividades. Nós ficaremos apenas com a atividade da página 26, tá certo, meus amores? Então, queridos, com isso, né, com a explicação da nossa atividade aqui do paradidático, nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido em relação aos pronomes possessivos e demonstrativos e também
tenham entendido e buscado sempre ler, né? E fazer essa leitura aí do nosso paradidático para compreender um pouco aí da vida do Chico, né? O que foi que ele passou com seus pais, o que é que realmente aconteceu de bom. Será que realmente deu para resolver a situação do Chico lá no final do paradidático? Então, não deixe de ler, tá? Beijão da tia Alessandra e até a próxima videoaula.